Seja muito bem-vindo ao canal Abrindo Horizontes. Eu sou Teobaldo Klump e apresento semanalmente o programa Abrindo Horizontes na Rádio Litoral Sul FM 104,3 da cidade de São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul. Hoje eu quero apresentar para vocês uma entrevista que eu fiz com a psicóloga lourenciana a doutora Elza Tim no ano de 2013, onde ela conta a sua trajetória profissional. Hoje aposentada, atuou por mais de 30 anos no município de São Lourenço do Sul e município vizinho de Turuçu. Foi secretária da Saúde nos dois municípios por um bom tempo. Ela se especializou na área da psicologia, formada pela Universidade Católica de Pelotas, e atuou então nesta área, principalmente na saúde mental. Foi cofundadora do CAPS. O CAPS de São Lourenço do Sul foi considerado o segundo no Brasil. O primeiro parece que foi de Campinas, em São Paulo. E ela fez palestras por todo o Brasil e teve a oportunidade também de fazer um intercâmbio na Alemanha, onde também aproveitou para aprimorar os seus conhecimentos e fazer palestras. Elza Tim é um nome que fica na história do município de São Lourenço do Sul pela sua belíssima atuação. Então convido você a prestigiar este nosso vídeo e se você ainda não está inscrito, inscreva-se e no final deixe o seu gostei ou não gostei. Agora eu tenho o prazer e a alegria de receber aqui no estúdio, como entrevistada de hoje, a minha amiga Elza Tim. Bom dia, Elza. Bom dia, é um prazer estar aqui contigo. O prazer é meu. A gente há tempo já vinha falando, né, de um dia conseguir agendar um bate-papo aqui no estúdio. Mas os horários às vezes não fecham, né? Hoje, excepcionalmente, a gente quer lembrar o Dia do Psicólogo, que foi dia 27, quero te parabenizar também pelo dia, né, pela passagem. Mas, como o nosso programa tem um perfil diferente, normalmente a gente procura falar um pouquinho sobre uma autobiografia do nosso entrevistado, né? E dentro desse assunto a gente então procura colocar também o lado profissional. Então, Elza, fique bem à vontade. Eu sei que você é profissional em rádio, em microfone, né? E fala todos os dias, e, enfim. Da onde de que família veio a Elza Tim, né? Então seria interessante de repente a gente falar um pouquinho sobre a infância lá em Bom Jesus, onde você nasceu, da família, e então lembrar um pouquinho essa trajetória. Depois nós vamos falar talvez um pouquinho sobre os estudos também, né? E no último bloco então de repente a gente entra no aspecto profissional. Pode ser? Pode ser? Tá bom, então fique à vontade. Então, como tu já disse, né, eu nasci em Bom Jesus, com muito orgulho, né, porque a zona rural sempre tem um aspecto encantador da simplicidade, da humildade, que eu acho que foi muito importante na minha vida, né, e pelo fato de eu ter tido a oportunidade de aprender o pomberano, que naquela época só se falava pomberano, né, e acabei com 7 anos, então, aprendendo a falar português. A minha família tinha uma venda, e era uma venda que era bastante forte na colônia. Era referência, né? Era referência até porque viajantes paravam lá, tinha um pequeno hotel, tinha um pequeno hospital onde a família Wenger, né, trabalhava como na área da saúde ali. E também tinha minha avó bem perto, que era dentista, tinha um ferreiro. Então era um centro comercial praticamente, onde as pessoas procuravam, onde tinham tudo que se referia às suas vidas. Então crescer nesse meio significa crescer com muitas pessoas na volta. E eu sempre guardei uma coisa para mim que é muito importante, eu escutei isso 1000 vezes, a alegria que a família sentiu quando eu nasci. E eu sempre reproduzi isso, como isso é importante para uma criança ouvir isso, como ela é bem-vinda, como ela foi festejada, porque isso tem tudo a ver com a autoestima dela posteriormente, o quanto ela acredita em si mesma, o quanto ela gosta de si mesma, o quanto ela fica feliz com o que ela é, né? Então, nessa primeira infância foi de muita alegria. Eu fui uma criança muito feliz, me propiciaram muitas coisas boas.
E como lembrança, assim, que eu guardo no coração, é a família Wagner com a Rural, vindo às 5 horas da tarde, buzinando na frente da venda, e nós todos subindo com o cachorro, com todo mundo, indo para o açude do Blanc, onde a gente aprendeu a nadar ou até se salvar nadando, né? Travessuras, né? Era muito divertido, né? E o Wagner era a pessoa que era a mentora desses fatos e fazia nós aprender a nadar, enfim. Sim. A água era marrom, tinha cavalos, vacas, cachorros e todo mundo lá dentro. Sim. E ninguém morreu disso, né? Então foi uma infância realmente muito feliz, né? Esse pessoal simples que eram meus amigos, né, que alguns são até hoje, fizeram a gente conhecer outros aspectos da vida, né, que muito cedo eu saí de lá, né, eu saí com 10 anos, então às vezes as pessoas me conhecem, mas eu não conheço mais elas. É verdade, Eu me lembro, você falou que era uma referência, né, era o teu vô, né, o Franz Kluh, né, que era uma pessoa, eu não sei se você ainda conheceu ele bem, né? Conheci. Sim. Eu me lembro, eu que era criança, a gente seguido, então ia lá para fazer compras, e meu pai tinha assim um vínculo bastante grande também comercial com eles. Eu me lembro que ele era uma pessoa assim muito dedicada ao seu cliente, né? Assim, não tinha um produto na prateleira, ele disse, não, pode deixar que na próxima vez eu dou um jeito, né? E realmente ele procurava então sempre adequar aquilo que a necessidade exigia, né? Elza, me lembro também, vocês eram uma família de músicos. É verdade. Na verdade, o sonho do meu pai, que meu pai morreu muito cedo, né? Eu tinha 8 anos quando ele faleceu, e ele 38. O sonho dele era voltar a estudar quando nós estivéssemos formados, e também, quando nós estivéssemos crescidos, formar uma banda. Esse era o sonho dele. Então, a questão de comprar instrumentos musicais sempre foi importante para ele, porque ele vinha de uma banda. Minha mãe tocava violino e ele tocava pistão, contrabaixo, violino também. E ambos tinham uma banda naquela época, quando eles eram solteiros. Deve ter sido muito bonito, uma banda de violinos, uma banda, né? E uma coisa que me impressiona, a capacidade musical de um ser humano, é quando eu fiquei sabendo que ele anotava as notas, escutando a música no rádio, ele sabia se era dó, ré, mi, e fazia a nota num papel para reproduzir. Ouvido, né? De ouvido, né? Esse talento musical, eu acho que ele transmitiu para várias gerações, assim, posteriormente. Eu tenho um sobrinho, Alessandro, que toca muito bem, né? E todos nós tocamos um pouquinho, né, de ouvido. Instrumento que... eu toco um pouquinho de piano de ouvido e toco violão. Então, assim, meus irmãos todos tocam alguma coisa também. O mais, vamos dizer assim, que tem maior capacidade é meu irmão Hugo, né? Ele toca qualquer coisa, é impressionante, né? Do teu pai, eu tenho uma lembrança, vou contar para os ouvintes aí rapidinho, emendar isso aí. Eu era criança, claro, ele tocava gaita maravilhosamente bem, e eu me lembro que uma certa ocasião ele estava lá em casa, na oficina, meu pai tinha oficina mecânica, e ele, enquanto eu esperava o concerto, ele sentou-se numa cadeira, num canto ali, né, pegou a gaitinha dele e começou a tocar, né, e tocava, enquanto todo mundo trabalhava, ele animava o pessoal trabalhando, e eu, molecote, devia ter uns 8, 9 anos, né, sentei à frente dele, né, e apreciando o jeito dele tocar. Eu vejo ele hoje sentado ainda com aquela gaita vermelha, né, do jeito que ele tocava. Eu ficava fascinada, né? Eu sempre gostei de música também, né? Então esse é um fato que eu queria falar, né? Que marcou muito como criança, né? Vendo ele do jeito que ele tocava, né? Maravilhoso, né? Então esse é uma parte da vida da gente que fica marcado, né? Certamente. Outro caso, você toca piano. Eu me lembro quando a gente ia lá na venda, né? O piano sempre, alguém estava tocando lá, quase sempre, né? Então eu achava lindo, achava assim, né? Muito, muito legal. E isso cativa, né? Na verdade, assim, diz a minha mãe que quando eu vinha da primeira série, a professora tinha ensinado, vamos dizer, atirei um pau no gato, que eu não ia almoçar antes enquanto eu não conseguisse tocar ela no piano. Mas com um dedinho só. Na verdade, eu nunca aprendi piano com notas. Não? Eu não toco perto de pessoas que realmente são formadas
em música. Eu toco perto de pessoas comuns, normais. Que o importante é tocar, né? Mas, Elza, aí a infância, né? Você depois saiu para estudar, né? Eu saí muito cedo, porque naquela época as famílias que tinham um pouco mais de condições mandavam seus filhos para o internato, que não tinha escola. Hoje eu vejo, assim, ônibus escolar, acesso à escola por tudo que é lugar, teria sido sonho de consumo da nossa geração. Mas como a gente não teve isso, depois da 4ª série não tinha mais escola, eu fui estudar na Boa Vista, parando na casa do Rodolfo Berch, né, que era, hoje leva o nome da escola, né? Ele possibilitava que alunos da colônia pudessem parar em sua casa e fazer a 5ª série, né? Depois da 5ª série também já não tinha mais acesso, né? Não tinha mais como estudar, e aí eu fui para Novo Hamburgo, na Fundação Evangélica. Lá eu fiquei os 4 anos, e vocês imaginam como isso é difícil para uma criança pequena de 11 anos voltar 2, 3 vezes por ano para sua família, porque não tinha ônibus, não tinha telefone, não tinha... O máximo que tinha eram as cartas que levavam uma eternidade para chegar e vir, né? Então ali foi um aspecto assim importante e doloroso na minha vida, porque eu tive que me afastar de toda aquela proteção e amor que eu tinha até então. E lá eu fiquei até completar o 1º grau e depois no 2º grau pro sinodal, né? Isso influenciou a sua decisão para a psicologia? Acho que não foi aí exatamente, porque psicologia eu fui a primeira turma da psicologia de Pelotas, quando começou a faculdade de psicologia. Eu tô ficando velha, né? E naquela época não existia essa conversa em família ou profissionais que te ajudavam a decidir o que tu queria ser. O que tu ia ser pro resto da vida. Eu fiz o primeiro vestibular, quando eu terminei o 2º grau para medicina. E, obviamente, não passei, porque eu não era muito difícil já naquela época, e me botei em 2º lugar, psicologia. Eu disse, vou ver o que é isso. Né? Nem eu sabia bem o que era isso. E fui cursar e nunca me arrependi. Eu acho que eu me achei na profissão. Que né? bom. Depois nós vamos falar mais sobre isso aí. Vamos deixar para o último bloco. No período de estudante, com certeza na época, você teve mais colegas aqui de São Lourenço, né? Lá em São Leopoldo, né? Isso também é uma coisa que se torna difícil, porque às vezes as pessoas citam alguém da minha época e dizem, como que tu não conhece? Não. Mas eu não conheço, né? Porque toda a minha adolescência foi em Novo Hamburgo, São Leopoldo. De lá eu fui direto para a faculdade de Pelotas. Então tem pessoas que eu só conheci na fase adulta, né? Que eu não estudei aqui, não estudei em São Lourenço. Então isso foi uma coisa... Mas eu digo o pessoal que foi daqui para estudar lá também. Sim, teve gente, né? Sim, com certeza. Da Boa Vista, teve o Bruno vários... Lito, que foi uma das pessoas, agrônomo, né? Foi o meu colega de aula. Sim. A Laura Bech, da Boa Vista, que também estudou lá. Tiveram várias pessoas da minha aula que estudaram lá. E foi interessante, porque nós se tornávamos uma família. Né? Porque nós convivíamos diariamente, a gente tinha o tempo inteiro... de convivência, nós morávamos na escola, a gente ficava o tempo inteiro na escola, né? Então a gente era a nossa família, eram como se fôssemos pessoas, irmãos ou irmãs, ou pessoas que eram muito próximas, né? O ensino na época era bastante rígido lá, né? Havia assim uma preparação muito boa, né? Isso é uma coisa assim que hoje adulta eu consigo agradecer, mas na época não me interessava isso, eu queria ficar perto da minha mãe. É verdade. Né? Mas a gente tinha, por exemplo, só dar um exemplo, nós tínhamos que ler um livro em português por mês, um livro em inglês por mês, e apresentar esse livro na escola. Nós tínhamos que também, tinha laboratório de física, de química, de matemática, nós tínhamos aula o dia inteiro. Então a gente saía com uma formação muito diferenciada, né? Os professores eram quase todos europeus. Eu nem sei como a minha família pagava aquela escola naquela época. Devia ser fortuna, muito cara, devia ser muito cara mesmo, né? Porque até hoje ela é conceituada, é considerada uma das melhores do Rio Grande do Sul. E tem esse estilo de ensino que é muito parecido com o europeu, né? Então, eu me sinto feliz, assim, em ter tido essa oportunidade, né? Por isso eu procuro tanto ajudar outras pessoas para que não tiveram essa oportunidade, para que possam também crescer, também poder... Eu tive a vida muito facilitada, né? E eu sei que as pessoas às vezes não têm isso. Mas né? aproveitou bem, né? O importante é isso também, e saber dar a sua retribuição à sociedade, certeza, né? Com certeza. São 10h47, nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre a área profissional, que é a psicologia.
Nós já falamos um pouquinho sobre a sua vida particular e nós então vamos enveredar pela área profissional, o psicólogo. Dia 27 foi o dia do psicólogo e é uma homenagem justa, porque realmente a psicologia hoje, pelo que se vê e se ouve, ela tem uma importância muito grande no meio social. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse trabalho que você vem fazendo, não só o atual, vamos talvez deixar isso por final, mas esses anos todos que você vem trabalhando nessa área, quais, assim, os maiores desafios dentro da psicologia? Então, eu me formei na Universidade Católica de Pelotas, era a primeira turma, no primeiro curso, nem eu sabia certo para que servia aquilo, né, que eu estava estudando, mas depois de 5 anos me formei e acabei depois, meu primeiro emprego foi como ser professora de pré-escola, numa escolinha ternurinha, e foi interessante porque eu consegui fazer vínculo com São Lourenço, que até essa altura eu não tinha estudado aqui, né? Uhum. E na época o Rudi Hübner era o prefeito, a Rita, minha amiga Rita era secretária de saúde e precisava algum profissional dessa área e acabou me contratando para reorganizar a PAI, foi a primeira tarefa que eu tive. Inclusive, assim, passado isso, a Rita sempre me procurou colocar em lugares onde eu pudesse criar coisas. Ela disse que eu sou uma construtora. Viu, que bom. Não sei se é verdade, mas de qualquer maneira, eu pude integrar a primeira equipe que fez o primeiro CAPS, que é a nossa casa hoje, né? Na época, teve uma equipe mínima, a Rita, o Dr. Flávio Rismini, a Naira Vink, várias outras pessoas que integraram esse grupo de pessoas que montou esse serviço que era completamente inovador, que não existia nenhum no Rio Grande do Sul, nós não tínhamos onde olhar e por pouco não foi o primeiro do Brasil. Em questão de 2 meses, Campinas montou o serviço deles também. Porque até aí toda pessoa com sofrimento mental era colocada dentro de um hospício e ali ficava... Nos Leivas Leite. Anos a fio São Pedro, né? Esses lugares assim de depósito de doentes mentais. O São Pedro tinha milhares de pessoas, onde não tinha nenhum tipo de atendimento médico de eficiência que fizesse essas pessoas retornarem para suas casas. Então o CAPS foi uma coisa muito inovadora, que me propiciou posteriormente, assim como foi o primeiro praticamente no Brasil, em que a gente viajou muito nessa época. O Dr. Flávio fazia o Nordeste, eu fazia o Rio Grande do Sul, tentando motivar os outros municípios a criar serviços parecidos. Hoje são centenas de CAPS no Rio Grande do Sul, né? E eu me orgulho muito, talvez seja um ponto alto da minha carreira, me orgulhar de ter pioneiros praticamente, né? Com certeza, foi um trabalho pioneiro. Assim como foi um trabalho pioneiro a criação da Casa da Criança, a Casa da Criança, né? O abrigo, o acolhimento, que na época também foi extremamente necessário, quando não existia conselho tutelar, quando não existia nenhum serviço público que abraçasse essas crianças. Hoje, com a rede que existe em São Lourenço, né, eu posso dizer assim que ele não é mais tão necessário como já foi, né? E talvez ao longo do tempo se encontrem substitutivos, né? Que não precise mais criança nenhuma ficar acolhida lá. Mas naquela época eu casei, tive meus filhos, tenho 3 filhos que são o meu motivo de pular da cama todos os dias de manhã, né? São realmente pessoas maravilhosas e eu fico muito feliz que eles todos tenham seguido um lado bom da vida, um lado de querer fazer a diferença na sociedade também, de tentar dar chance para as pessoas que não tiveram, como eles tiveram ou eu tive, né? Isso é gratificante, né? Certamente. Na área da psicologia, para quem estuda psicologia, são várias áreas em que o psicólogo pode atuar, né? Sim, com certeza. A gente tem hoje o curso está diferente do que era na minha época, porque na minha época a gente tinha que fazer um estágio em todas as áreas possíveis, dentro de empresa, dentro de escola, dentro de serviço de saúde, dentro do hospital. Então a gente saía com uma ideia bastante razoável de toda a psicologia. Hoje o currículo já é diferente, né? Então já não existe mais isso. Mas eu na época quando eu estava começando minha carreira, o Dr. Flávio Rismini recebeu uma oferta para estudar um tempo na Alemanha
e ele não pôde por causa da língua, né? Então ele cedeu essa bolsa para mim. Que legal, foi né? muito interessante eu poder passar um tempo lá nesse país que já tinha um serviço muito desenvolvido, já estava desmanchando os hospitais psiquiátricos, eu pude viver neles, né? E acabou sendo muito, muito interessante isso para minha carreira, né? E a experiência lá deu para aplicar alguma coisa aqui? Com certeza. Todas as oficinas que foram criadas depois foram criadas em cima dos modelos que eu vi lá, né? Então muita coisa foi aplicada. Eu só não fiquei o tempo, meio ano que estava previsto, pela saudade das crianças que eram pequenas, né? E não deu para aguentar. Mas deve ter saído muito bem lá, porque fala bem o alemão também, né? Eu não tive dificuldade com a língua. Eu me assustei um pouco pela maneira diferente das pessoas viverem no dia a dia, como é que era o hospital, enfim, né? Isso aí foi um pouco diferente. Quer dizer, lá tem problemáticos também. Com certeza. Não é só que... Tantos hospitais psiquiátricos lá, se a gente for pensar que 10% da população tem algum transtorno mental, né? Então, assim, lá como aqui, as pessoas também têm seus problemas. Um pouco diferente. Aqui sempre é vida e morte, comida ou não, né? Lá as pessoas são muito melhor de vida, né? E acabam, então, tendo outro tipo de problema. Mas qual é o aspecto, por exemplo, da psicologia? Aqui o problema é outro. É desemprego, problemas familiares, alcoolismo, enfim, uma série de fatores, né? Lá, no país de primeiro mundo, financeiramente, normalmente as pessoas estão bem, né? Tem outros problemas, né? Excesso de dinheiro, talvez? Não, talvez, acredito que não, acho que não é por aí. Mas a pressão no trabalho, né? Não é assim, o brasileiro é mais descansado, mas se dá hoje não dá, se dá para fazer amanhã, lá não, lá é tudo prazos curtos, onde tudo é muita regra, né? Por exemplo, lá o psicólogo passa mais tempo de noite escrevendo tudo que ele atendeu, justificando para o governo quem ele atendeu, por que ele atendeu, qual a patologia, quanto tempo de previsão de tratamento, tudo isso tem que ser transcrito e dado para o governo, que não existe particular, lá só SUS. Né, só Krankenkasse. Então, assim, as pessoas todas, 40% do imposto é retido na fonte, vamos dizer, do trabalhador, mas também ele nunca mais paga nada, né? Paga a cirurgia mais complexa até uma unha cravada, ele não vai pagar mais. Uns tempos atrás, uma parenta minha teve aqui, aí ela disse que estava muito indignada porque o governo exigiu que eles pagassem, eu não sei quantos euros a mais para o remédio. Ficaram indignados, mas era uma bagatela, né? Deu uma revolução. Aí eu falei para ela, de quanto a gente pagava aqui, eu disse, não, isso não pode ser. Eles não acreditam. Não acreditam, né? Eles não acreditam. Porque lá a medicação é de graça, né? Então, imagina... tiveram que pagar, era pouco, acho que era 4 euros, 5 euros, uma coisa, assim, um valor simbólico quase, mas ficaram indignados que isso jamais poderia ser. Mas elas, voltando na área da psicologia, por exemplo, os problemas mais comuns, quais são? Aqui... por exemplo, nós estamos numa época que qualquer tristeza é designada depressão. Se perguntar para uma pessoa o que ela tem, ela pode ter transtorno bipolar, pode ter toque, pode ter qualquer coisa, ela diz, eu tenho depressão. Eu fico escutando essas coisas pensando, Jesus, né? Sim, é verdade, a gente realmente, como é leigo no assunto, a gente ouve praticamente isso todos os dias. E as pessoas parecem que se conscientizam disso, eu estou depressivo, né? Mas o que tu tens afinal, né? Exatamente. As pessoas confundem isso, né? E dizem para qualquer tristeza, eu estou depressivo. E depressão tem uma série de características próprias da doença que um médico, um psicólogo pode diagnosticar, e é muito diferente de todas as outras patologias, né? Então isso é uma coisa, se tu olhar hoje, eles vão dizer que o mal do século é o transtorno depressivo, mas não sei se é tanto, né? Eu acho que existem várias patologias. Se hoje eu vou olhar a minha clínica, o lugar onde eu trabalho, né, aparece um pouco de cada coisa, toque, transtorno obsessivo compulsivo, apresenta várias coisas que as pessoas sofrem disso. O que melhorou nesses últimos anos, desde que eu me formei há muitos anos atrás até hoje, é que ficou desmistificado a questão da psicologia. Antigamente só quem ia para psicólogo, tá louco, tá não sei o que lá, sabe? Tipo assim. E hoje não, eles encaram a psicologia como se tu leva um filho para um pediatra. Às vezes os pais fazem uma consulta só para saber se estão no caminho certo. Se é assim que deveriam agir com o seu filho. E eu acho isso muito bonito. Porque assim como a gente vai no médico quando se pisa, quando se corta, a gente pode ir no psicólogo para ter uma opinião externa sobre aquela coisa que está acontecendo na nossa família, né? É verdade. Então eu acho que isso é uma coisa que melhorou. A capacidade, assim, das pessoas procurarem
melhor, com mais facilidade. E esse trabalho local, ele está assim, sendo bem acompanhado, está na nossa região? Hoje eu não trabalho mais no CAPS, depois de 25 anos eu não trabalho mais no CAPS Nossa Casa, né? Eu fui convidada pelo meu chefe, Pablo Machim, né? Secretário de Desenvolvimento Social, a integrar uma equipe que montou o primeiro CREAS de São Lourenço, né? E eu atuo nele há 1 ano e meio e posso te dizer, assim, sem medo, é um lugar maravilhoso de se trabalhar, né? Pela equipe, pelas pessoas. Sim. E também pelo tipo de trabalho que quem passou por todos os serviços como eu passei ao longo desses 27 anos, né? Eu consigo acionar os serviços que precisam, que pode nos ajudar em rede a trabalhar. Então hoje eu trabalho mais com violência doméstica, violência intrafamiliar, violação de direitos. E se tu me perguntar, isso existe? Muito existe. Existe, e eu acho que tem que ser feito um trabalho contínuo de educação das pessoas, que elas podem se relacionar de uma maneira diferente, que não é tendo violência psicológica, que ela machuca tanto quanto aquela física, né? Sim. Quando tu desmerece outra pessoa, quando tu minimiza outra pessoa, quando tu xinga outra pessoa, né? Então eu trabalho com grupos tentando fazer com que as famílias encontrem outro padrão de comportamento que não seja aquele que eles vinham tendo, tentando quebrar o ciclo de violência. Não, uma pergunta relacionada, por exemplo, eu imagino assim, você como cristã, você tem assim uma visão às vezes diferente das pessoas que normalmente não tem assim um conceito religioso ou uma formação cristã, digamos assim, né? Elas muitas vezes se apegam só às coisas daqui, dos problemas imediatos, aquelas coisas, não encontram uma paz espiritual, a relação com Deus, enfim. Você como psicóloga, tendo conhecimento dessa área, você tem mais facilidade para ajudar as pessoas? Eu procuro fazer com que todo mundo entenda a importância de ter uma crença na sua vida, né? Pessoas que têm uma fé em alguma coisa, isso já foi comprovado, eles têm uma capacidade de se reabilitar e de melhorar como pessoas muito maior do que aquele que não acredita em nada. Sim. Fora, lembrando que a fé também traz o aspecto moral que em muitas famílias não existe. O que é certo, errado, o que pode, não pode. Então todo esse aspecto que as famílias, entre aspas, normais transmitem para os seus filhos, muitas famílias não têm esse ensinamento. E aí a igreja também entra com um aspecto importante, porque lá vai ser lida a palavra de Deus, onde tem um aspecto de... Uma coisa que caminha junto, né? Sim, uma coisa que caminha junto. Quando, eu sempre acho que a reabilitação se torna mais firme, mais possível, quando existe essa espiritualidade junto com a psicologia ou outra ciência da saúde, né? Acho que as pessoas têm mais condições quando elas acreditam em alguma coisa. E facilidade também de assimilar, né? Com certeza, né? Fora o convívio com outras pessoas, né? Que também é importante. Sim, exatamente. Um assunto, uma ouvinte me ligou, até sugeriu como tema para uma próxima entrevista, sobre o autismo. É um assunto que se ouve falar muito e que é um problema bastante sério, que havia assim, até muita discriminação, né? Você tem alguma coisa para falar sobre esse assunto? Antigamente se dizia esquizofrenia infantil para o autismo, assim, né? E eu acho que até as novelas às vezes colaboram para trazer temas assim que as pessoas se deparam, que quem tem uma família sem nenhuma dificuldade não consegue imaginar como é que é ter um filho especial dentro de casa, o quanto necessita de uma atenção especial, e que muitas vezes cidades pequenas como a nossa não tem, como centros grandes, apoio, né? Não tem. Eu não vi o programa, mas me disseram, uma colega de trabalho me disse que a televisão mostrou como era a vida de uma família que tinha um filho autista pobre e como era uma vida de uma família que tinha um autista que era família rica. A diferença que tem. O quanto o autista pobre teve que esperar meses a fio para um exame, para uma consulta, e o acesso que esse filho autista que tinha condições podia ter com assistência médica. A diferença que isso faz, né? Eu convivi na Alemanha, fiquei uma semana no centro de reabilitação para deficientes mentais. Dormi lá, fiquei lá uma semana. O que eu vi, eu só posso, assim, imaginar que um dia a gente seja abençoado, que tenha acesso às mesmas possibilidades que essa gente tem lá, que essas pessoas deficientes têm lá. Eles têm centros, por exemplo, que a família leva o seu filho e o filho passa essa semana tendo todo tipo de acompanhamento que possa imaginar, que possa ser imaginado. Desde médico, a fisioterápico, como é que chama? Hipoterapia, aquela de cavalo, aquela que não sei que o deficiente fica no cavalo.
de piscinas, de o que é possível. E no sexta-feira a família busca seu filho de novo para conviver com sua família. Então, assim, nós estamos muito longe de ter esse tipo de acesso, né? Outra vez eu fui convidada por uma escola da Unesco para falar sobre deficiência, acessibilidade do deficiente aqui no Brasil, numa escola que tinha 600 deficientes. Onde era 600, era regional, né? Então toda a região fazia com que seus filhos que tinham alguma deficiência pudessem frequentar essa escola, onde também dormiam, né, os que eram mais distantes, e durante o fim de semana eles voltavam para casa, onde as oficinas, as mercearias, quer dizer, existe toda uma... porque todos nós temos capacidades. Nós não temos só incapacidade, nós temos muitas capacidades. O autista também tem, a pessoa deficiente especial também tem. Então, como resgatar isso que ele tem de melhor? Para aproveitar isso para que a família consiga viver de uma maneira melhor e ele próprio ter mais autonomia na vida, né? Então, esse é o desafio. É uma área difícil também e exige muitos profissionais competentes, né? Não só profissionais, mas profissionais especializados nessa área. Exatamente. Né? E apoio financeiro, é lógico, que é o grande problema aqui no Brasil. São 11h19, lembrando os ouvintes que estão nos escutando. A entrevistada de hoje é a psicóloga Elza Timo. Elza, assim, quais são os teus projetos para o futuro, dentro dessa área? Bom, eu vou me aposentar daqui a 2 anos e meio, né? Mas não vai parar. Depois de 30 anos de prefeitura. Pretendo continuar no meu consultório, que eu atendo também quando eu saio do meu trabalho da prefeitura. Uma das coisas que eu trabalho com uma ONG alemã, né? Que ajuda 73 famílias aqui em São Lourenço. Como é que é o nome da ONG? ONG Verein Waldorf é o nome, né? Eles já fazem esse trabalho há mais de 20 anos. Só que eu nunca pude me dedicar realmente a fazer um trabalho de qualidade, porque a vida inteira trabalhei muito em serviço público no consultório. Até em setembro agora vem uma intercambista da Alemanha, uma moça de 18 anos, que é filha de alguém da ONG, que vai ficar na minha casa e vai me ajudar nisso, nesse projeto da ONG que ajuda essas famílias pobres, né? Sim, isso é só ajuda humanitária, assim, aspecto financeiro também vem... Sim, eu tinha um projeto muito bonito em Turuçu. Né? Antes de ser demitido daquele município, eu fazia um trabalho... Eu me lembro, né? Você falava bastante sobre esse projeto. Era um modelo. Tanto é que a Zero Hora foi uma vez lá e fez 2 páginas de reportagens sobre aquele projeto. Era oficina com famílias, era marcenaria, confeitaria, enfim, era um projeto bonito. Eu pretendo talvez um dia conseguir alguma coisa semelhante aqui em São Lourenço, né? Mas isso depende de tempo, né? Eu tenho que me aposentar para isso acontecer. Essa moça que vai vir, ela vai tentar tirar fotos recentes dessas crianças que são apadrinhadas para mandar para os padrinhos, colher alguma história característica daquela criança para os padrinhos de lá poderem conhecer, né? Sim. Então eu pretendo me dedicar a isso, mas não só isso, né? Eu pretendo também fazer muito esporte, pretendo estudar línguas, pretendo viajar bastante, eu pretendo fazer outras coisas. E se Deus me abençoar, quem sabe curtir meus netos, se eu tiver eles até lá. Por que não? Mas assim, você falou também nas coisas particulares, né? Como, por exemplo, viajar, né? Quem não gosta, né? Quem não gosta de viajar? É só ter possibilidades, ter condições financeiras. Eu acho que hoje em dia todo mundo quer viajar, né? E viaja muito mais do que já se viajou, né? Sim, com certeza. Desses anos de profissional, dentro dessa área psicologia, você teria, assim, uma parte dessa psicologia que pudesse destacar? Eu posso falar por mim, eu acho que outros profissionais, meus colegas poderiam dizer outras coisas, assim, mas o que mais me mexe, o que mais me deixa indignada, vamos dizer assim, é quando eu vejo crianças machucadas por seus pais, crianças que sofrem violência doméstica ou crianças que sofrem violência psicológica. Isso para mim é muito difícil, né? Tanto é que no meu trabalho atual a gente também trabalha com idosos que são explorados por suas famílias, onde o filho pega o cartão desse idoso e gasta e deixa ele ali deitado sem uma assistência adequada, né? E a gente vai atrás para tentar sensibilizar essa família, que todos nós, se Deus nos abençoar, nós vamos chegar à terceira idade. Como é que a gente gostaria de ser tratado? Exatamente. Então, hoje, assim, uma coisa que é um ensaio diário sobre como tolerar essa vivência que a gente se percebe é realmente o idoso maltratado e a criança maltratada. Isso é muito difícil. Uma das decepções? Eu acho que sim. Eu acho que quando eu vejo, assim, como muitas famílias encontraram uma maneira tão equilibrada de lidar com seus filhos.
E isso só acontece quando a gente tem filho numa época desejada. Quando a gente já tem uma estrutura mínima, né? Tem um emprego, tem uma casa, tem uma estabilidade afetiva. Aí o filho vem para acrescentar tudo de bom. Agora, quando o filho vem sem planejamento, vem numa estrutura completamente desintegra muitas vezes, desintegrada, né? Como é que a gente vai querer que essa criança seja... Sim. Né? E aí, muitas vezes, a criança leva a culpa daquela coisa que os adultos tiveram que mudar em suas próprias vidas porque nasceu essa criança. E reflexo vem depois. E o reflexo vem depois, né? Então isso para mim, assim, eu digo que é o maior desafio de quem vem atrás de mim, dos novos psicólogos, né? E eu vou te dizer, assim, que eu só saio desse serviço quando eu completar 30 anos de carreira, porque é a única maneira da prefeitura poder contratar um psicólogo jovem, porque senão isso me dá tanto prazer trabalhar com povo pobre, que eu não sairia, né? Mas com certeza, a gente nova está esperando chegar, né? Sim. 11 horas e 25 minutos, Elza, infelizmente o nosso tempo está chegando no final, né? Eu realmente poderia espichar esse assunto ainda por um bom tempo, né? E quem sabe uma próxima oportunidade a gente entra em mais detalhes, né? Eu fico muito feliz de ter vindo aqui no programa, né? E os ouvintes com certeza também aprenderam bastante, puderam te conhecer melhor, né? E parabenizar por esse trabalho magnífico que você vem fazendo, né? A gente nota que você realmente se dedica àquilo de corpo e alma à profissão, né? Só para fechar, uma pergunta ainda voltada para essa área. Você, como psicóloga, tem, dentro dessas decepções e dessa ânsia de querer ajudar as pessoas, tem encontrado, assim, obstáculos impossíveis? Eu acho que impossíveis não. Dificuldades, acho que todos os serviços encontram, principalmente serviços públicos. A gente não poder atender de uma maneira tão rápida, porque às vezes os veículos pertencem a uma secretaria toda, então a serviço de outras demandas, né? Então isso é uma dificuldade, mas assim, eu acho que os meus chefes sempre me possibilitaram um continente vasto para eu poder criar o que eu achava necessário. Nunca tive muita limitação, né? Sim. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu agradeço a todos os chefes que eu tive e ao atual também, né? Porque possibilita isso. Sim. E na verdade, assim, tem equipes que se escondem atrás do é difícil, não dá. A gente tem que procurar outra estratégia. Se aquela é impossível, se ali encontrou um muro, vamos fazer o contorno do muro. Né? Vamos tentar encontrar uma maneira diferente. Que legal, Elza. Olha, eu vejo em você, assim, transmite realmente a alegria de poder fazer o trabalho, aquilo que gosta, né? Isso é muito importante. Então, parabéns mais uma vez. Viu? Muito obrigado por ter vindo no programa. 11 horas e 27 minutos. Deixa o microfone para despedida, se quiser dizer algo. Eu quero, assim, só aproveitar esses minutinhos para parabenizar todos os meus colegas, né? Que tem uma equipe grande em São Lourenço que trabalha em saúde mental e desejar a todas as pessoas que nos escutam, que nos ouviram, né? Um bom fim de semana e que tenham muita saúde mental.